Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele já existia antes que nós fôssemos criados. Então eu quero dividir essa história hoje com você como uma peça teatral em 6 atos. Normalmente quando a gente vai assistir uma peça teatral e ela é muito longa, ela é dividida em atos. Mesmo quando você não tem conhecimento desses 6 atos, lá na estruturação da peça, ela é feita em 6 atos. Normalmente quando ela é muito longa, ela tem um intervalo e depois tem a segunda parte e você volta. Muitas pessoas falam primeiro e segundo ato, mas quando você vai à estrutura de uma dramatização mesmo, para os atores, para o diretor, é mais do que isso. Então tem um momento, o prólogo, depois tem o ápice, depois, enfim. E a palavra de Deus é isso. E eu quero caminhar com vocês nessa estrutura dramática, fazendo você entender que a Bíblia é uma coisa só. Às vezes você pode pensar que a Bíblia é um amontoado de livros. Às vezes você pode ler a Bíblia e falar, mas isso não faz muito sentido. Ou você pode dizer, por que essa história está aqui? O que isso tem a ver com a gente? Por que história, escândalos, quedas, genealogia? Gente, para que escreveu genealogia? Nada está aqui por acaso. Nada está aqui solto. E quando você começa a entender a maneira como Deus age na história, você se encontra no meio dessa história. Você faz parte dela, mas a história não é sobre você, é sobre Ele. Então viaja comigo nessa estrutura. Primeiro ato. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler do verso 26 ao 31. Se vocês puderem colocar aqui o texto na NVI, é a tradução que eu estou usando. Gênesis 1, de 26 a 31, a palavra de Deus diz assim. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 6º dia. Muito bem, Deus cria todas as coisas. E Deus cria todas as coisas porque Ele quer criar. Então antes da gente existir, antes do homem existir, antes da natureza existir, antes do planeta existir, das galáxias existir, Deus existia. E Ele então cria todas as coisas pela sua vontade e coloca em nós a sua imagem e semelhança e sopra sobre nós o fôlego da vida e coloca apenas na espécie humana a palavra. É tão interessante, Deus cria todas as coisas pela palavra. E só a nós foi dado o poder da palavra. E é por isso que a vida e a morte estão no poder da língua. Você também cria vida e morte de acordo com aquilo que você fala. Então quando você fala, meu filho não tem jeito não, meu casamento não tem jeito não, eu não aguento mais essa situação, eu estou exausta, eu estou de saco cheio. É isso que você está criando. Mas quando você fala, eu quero abençoar, Deus vai resolver, Ele sabe todas as coisas, Ele é Deus, em tudo dai graça, Senhor, glorificado seja o teu nome. Não estou entendendo nada, mas o Senhor está sentado em um alto sublime trono, a minha vida não está à deriva, eu pertenço a Ti, então glória ao teu nome, Senhor. Quando você glorifica a Deus, é isso que você cria, vida. Então, criação, primeiro ato, todas as coisas. Quando você olha o pôr do sol, quando você vê a diversidade de cores, sabores, texturas, tudo isso o homem imita. Sabe essas roupas, essas cores estão na sua roupa? Deus colocou na natureza primeiro. O homem falsifica. O homem extrai da natureza e imita. Mas Deus criou todas as cores, todos os sabores, todas as texturas, os perfumes. Tudo isso foi extraído da natureza. Tudo foi extraído daquilo que Deus criou. Primeiro ato. Segundo ato, a queda. Como a gente gostaria de tirar esse ato, né? Mas ele aconteceu. E às vezes a gente fica com raiva da Eva, pensando, se eu pegar a Eva, ela vai ver comigo.
Mas se a gente estivesse lá, a gente teria feito a mesma coisa. É a natureza humana. A gente gosta de ficar longe de Deus. O homem gosta de independência. A gente não gosta desse negócio de falar, você depende. Essa palavra dá até um comichão na gente. Né? Mas Deus nos criou para que a gente dependa dele. Mas a gente quer independência. A gente quer viver livre, quer viver sem, quer viver longe, quer viver na nossa autonomia. E é por causa da autonomia do homem que está essa bagaça que está aí fora. Porque se nós estivéssemos vivendo debaixo do governo de Deus, confiando que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele existia muito antes de nós existíssemos, e que Ele fez todas as coisas por amor, para que nós existíssemos nele, e Ele em nós, nós não andaríamos em desobediência. Dá uma olhadinha para esse mundo aí fora. Que bagunça que a gente conseguiu fazer na história. Dá tudo errado. E aí, quando dá tudo errado, quando dois meninos, dois rapazes, entram numa escola e descarregam suas armas, a gente pergunta, onde estava Deus? Deus está no mesmo lugar, nós é que nos distanciamos. Nós é que entregamos o tablet na mão dos nossos filhos, porque a gente está ocupado fazendo muitas coisas. Nós é que temos projetos de vida, não dá para ficar criando família, não dá para ter mais de um filho, Helena. Eu tenho muita coisa para fazer na vida. Nós somos totalmente egoístas, totalmente voltados para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos desejos, para os nossos prazeres. Enquanto é um Deus que concede, que faz, que dá, que faz pelo outro, nós queremos para nós queremos reter. E nós estamos sendo escravizados pelo nosso egoísmo. E cada dia nos distanciando mais do plano de Deus. Então a queda nasceu porque Eva desejou ser autônoma. Se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. Olha, a mesma coisa que subiu no coração de Lúcifer, foi soprado pela serpente no coração de Eva. O desejo de ser como Deus. E até hoje nós somos assim. Todo mundo quer ser Deus. Eu quero ter poder. Eu quero ter poder financeiro, eu quero ter poder pelo outro, eu quero tomar minhas próprias decisões. O nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa energia, a gente gasta procurando independência. E a nossa vida consiste em buscar dependência. Dependência de Deus. O amor, gente, o amor não é autônomo. Se você ama alguém, você tem compromisso com essa pessoa. Você não vai fazer o que você quer da vida. Você ama os seus filhos, você não vai sair por aí vivendo a sua vida doidada, não. Você vai pensar neles, não é não? Se você ama o seu marido, você não vai sair beijando na boca de tudo quando é homem, não. Por quê? Porque você tem uma aliança com ele. A gente não faz com o marido, a gente não faz com o filho, mas a gente faz com Deus. A gente se prostitui com um tanto de outra coisa. Um tanto de outra coisa ocupa a primazia na nossa vida. E a gente fala que os católicos é que são idólatras. Nós somos idólatras. Todas as vezes que nós colocamos qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, ocupando a primazia dos nossos anseios, dos nossos sonhos, da nossa sede, da nossa fome. Ou Deus é Deus, ou você vai caminhar autônomo. Ele se divorcia de Deus, e esse texto está registrado, e eu estou dando só uma pincelada aqui, a rebelião, a queda, em Gênesis 3, 6 a 8. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Perceba, o mesmo que estava lá
na essência da criação, no início de todas as coisas, continua aqui, na nossa natureza caída e distanciada de Deus. A gente ainda é seduzido como a mulher foi, porque a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela obter discernimento. Como nós somos seduzidos pelo conhecimento. Você conhece alguém que sabe a Bíblia de capa a capa, mas que não entendeu nada? Lê a Bíblia, tem um conhecimento profundo, um teólogo maravilhoso, mas é só letra. Então não basta ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e pedir: Espírito Santo de Deus, me muda pela Tua palavra, vivifica em mim a Tua palavra, faz ela entrar em mim, Senhor, me dá o discernimento da Tua palavra, não é o meu conhecimento. Coríntios fala: o conhecimento ensoberbece, o muito conhecimento ensoberbece, e as pessoas estão lendo a Bíblia para disputar poder umas com as outras. Você não lê a Bíblia para disputar poder, você lê a Bíblia para ser transformado por ela. E quando você recebe o conhecimento, o discernimento da palavra de Deus, você vai crescendo em compaixão, em misericórdia. Você quer transmitir o que você aprendeu e não esmagar o outro com o seu conhecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. O diabo, a serpente, continua financiando os projetos de poder. Então presta atenção. Segundo ato. E aí vem o terceiro ato. Terceiro ato. Deus escolhe para si um povo através de Abraão. E essa aliança é perpetuada e detalhada através de todo o Antigo Testamento. No terceiro ato, o rei, que criou um reino, escolhe Israel, uma terra para o seu povo, e inicia a obra de redenção. Presta atenção, Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, presta atenção, um homem. Deus cria o homem cai. Deus levanta Abraão, e através de Abraão, um povo, no qual nós fomos enxertados, por causa de Jesus Cristo. Gente, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Desculpa te chocar. Foi por causa do povo de Deus que Jesus nasceu. Então, Deus começa o plano de redenção, levantando Abraão. Então, agora pensa comigo em todo o Antigo Testamento. A partir de Abraão sai da sua terra, obedece a Deus, sai da sua parentela. Deus promete: eu vou multiplicar a sua geração. Sara não ficava grávida. Deus pega e dá aí eles querem apressar o processo. Aí entrega Agar para Abraão. Abraão possui Agar, nasce Ismael. Mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. O filho que Deus ia dar, não é o filho que o jeitinho de Sara e de Agar ia dar. Deus dá o filho, Isaac. Depois Deus pede o filho. Abraão sobe um monte com Isaac, vai sacrificar Isaac. Deus fala: eu vejo que você é fiel, e por causa disso Deus confirma a bênção sobre ele. Eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação. E fez de uma grande nação mesmo, porque dele nasceram os filhos de Ismael, nasceram os filhos de Isaac, dos quais nós somos descendentes em Jesus Cristo. Então você pensa, as três religiões, vamos chamar assim, as três maiores religiões do mundo são monoteístas, cujo Deus é o Senhor. Os islâmicos podem chamar de Alá, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus a quem nós adoramos. Pelos filhos de Ismael, eles não têm o discernimento da palavra de Deus que nós temos, o entendimento. É uma briga. Mas são povos irmãos. Estão lá igual Caim e Abel, um querendo matar o outro. Mas o Deus a quem eles chamam de Alá, nós chamamos de Jeová, Yahvé. E o Deus que a quem os judeus creem que é o Senhor,
é o nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as 3 maiores religiões do mundo hoje são monoteístas. E elas creem no Deus invisível, o nosso Deus. O Deus que não tem face, o Deus que habita os céus, o Criador dos céus e da terra. O Deus único. Deus cumpriu a promessa. Deus fez de Abraão uma numerosa nação, na qual nós fomos enxertados em Jesus Cristo. E aí vem toda a história de Israel, a queda de Israel, a reconciliação de Israel, guerra aqui, guerra ali. Deus tira o povo do meio do Egito. O povo tinha ido exilado por causa da fome. José era governador no Egito, o povo vai para o Egito. Aí cresce no Egito, se habitua no Egito, o faraó muda, o povo de Deus começa a ser escravizado, fica cativo 400 anos no Egito. Aí Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés vai e é tão lindo quando Deus se manifesta em Moisés. Abre aí Êxodo 6. Êxodo capítulo 6. A partir do verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livro do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Presta atenção, gente. O povo de Israel tinha tudo para ser exterminado. Mas Deus vai lá e resgata o povo que Ele elegeu. O povo que Ele escolheu para ser seu. E dentro desse povo, Ele estava garantindo a linhagem do Messias. Do seu filho que nasceria no meio desse povo. Jesus não nasceu no meio dos cristãos. Jesus não nasceu no meio do Islã. Jesus nasceu no meio do povo de Israel. O povo que Deus escolheu para si. E aí Deus preserva essa linhagem, preserva esse povo, apesar de toda a rebelião do povo. Deus manda juízo sobre o povo se arrepende, volta para Deus, e Deus não desiste do povo. Moisés ora pelo povo, Deus manda a vara no povo, dá os mandamentos para o povo, e tudo isso é sobre ele, não sobre nós. É a história de Deus, e não a história da humanidade, embora o que esteja contado lá seja a nossa vida, vida de homens e mulheres. Mas é tudo sobre Ele. É como Ele age, quem Ele é, o que Ele quer. E o que Ele quer? Nos trazer de volta. Nos trazer de volta para si. E aí, acontece toda a história. E aí os profetas começam a profetizar. O Messias. Aquele que vai restituir a glória a Israel. Até hoje os judeus não entenderam. Eles estão esperando o Messias. E aí tem um intervalo. O intervalo do espetáculo. Acontece uma pausa do final do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um interlúdio, o período intertestamentário. O reino aguardando o desfecho. Deus criou, primeiro ato. O homem caiu, segundo ato. Deus começa a preparar um povo para promover a redenção do seu povo. Terceiro ato, intervalo. Aí vem o quarto ato. Deus envia Jesus para redimir e reconciliar consigo a criação. A encarnação de Jesus é a redenção realizada. Marcos 1, 9 a 14. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.
Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Presta atenção, Jesus anuncia a chegada do reino. Jesus revela o reino por meio de suas obras poderosas. Enfrenta a oposição à missão do reino. Jesus forma uma comunidade, acolhe pecadores e excluídos. Explica o reino através das suas parábolas, viaja por território gentílico, viaja a Jerusalém, conclui a missão do reino em Jerusalém, inflige juízo sobre o templo, representa simbolicamente a sua morte através da última ceia. Jesus é preso e é julgado. Jesus morre em uma cruz e assegura a vitória do reino de Deus, e em sua ressurreição inaugura o reino de Deus e a era vindoura. Presta atenção, o reino de Deus não vem, o reino de Deus chegou quando Jesus ressuscitou, venceu a morte e o inferno. A partir daí, o reino começou. A reconciliação foi feita, o homem foi reconciliado com o Criador, o véu do templo se rasgou, não mais sacrifícios de animais, não mais o sumo sacerdote. É como se Jesus tivesse vindo, reconstruído a ponte, te entregado a chave e falasse: pode voltar para casa a hora que você quiser. É isso que a obra da cruz simboliza, reconciliação, e não mais do Deus Criador com a sua criatura, mas um Deus que se mostrou e se revelou como Pai aos seus filhos. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas Helena, você não acabou de falar que o reino veio? Venha o teu reino sobre mim, reina sobre mim. Eu escolho voltar para casa, eu me coloco debaixo do seu reinado. Eu agora sou cidadão do reino. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou mais criatura, agora eu sou filho. Vocês estão entendendo isso? Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, quebrantado, me aproximo, quebrantado por seu amor. Será que você entende o que isso significa? Você estava condenado, não havia esperança para mim nem para você, mas Ele pagou. Ele ressuscitou. E Ele tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno. Então agora você não é só criatura, você é filha. Filha vive como filha. Será que nós vivemos como filhas? O reino de Deus começou na ressurreição. Agora vão e espalhem a boa notícia. É chegado o reino. Vão, espalhem a notícia, vão contar. Porque agora as pessoas podem vir para Deus a hora que elas quiserem. Elas podem orar a hora que elas quiserem, no lugar que elas estiverem. Elas não precisam mais do sumo sacerdote, elas não precisam mais de sacrifício de animal. Agora
Jesus abriu pela sua carne um novo e vivo caminho até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconciliar um relacionamento. Mas a gente prefere a religião, porque na religião a gente tem o domínio das coisas. A gente mesmo faz uma obra de transformação na gente. A gente mesmo dá um jeito de parecer melhorzinha. Aí você põe a Bíblia debaixo do braço, a sua saia fica comprida, você começa a falar o crentez fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Mas quando a coisa não sai do jeito que você queria, quem você realmente é, sai para fora. Nossa, misericórdia. Vou ter que ficar aqui para esperar o segundo culto. Se eu balançar essa caneca aqui, não vai cair Coca-Cola. Sabe por quê? Porque ela está cheia de água. Você só derrama daquilo que você está cheio. Se você está cheio de Deus, quando a vida te balançar, você derrama Deus. Se você estiver cheia de você, cheia de razão, cheia de opinião, é isso que você vai derramar. Não edifica ninguém, não transforma a vida de ninguém. Nós nunca fomos uma geração com tanta opinião e tanta cabeça oca. Ao invés de a gente dar opinião, a gente deveria procurar saber qual que é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o assunto? Porque eu penso, porque eu acho. De vez em quando, gente, no meu Instagram, eu fico tentada a dizer, eu não te perguntei. Confesso. Tem dia que eu tenho que ir lá, o Senhor me perdoa, ainda tem muita Eva aqui dentro de mim. Põe as duas mãos na minha cabeça, Jesus. Não me deixa sair de baixo, não. Porque, gente, o fato é que nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Você tem sua área de vulnerabilidade aí, não tem? Eu tenho as minhas. Se a gente diz que a gente não tem pecado, a gente é mentiroso. E faz de Deus mentiroso. Nós temos pecado. Nós não vivemos voluntariamente na prática do pecado se nós tivemos um encontro com Jesus. Mas nós todos os dias derramamos nas nossas vulnerabilidades. Nós todos os dias damos, bora. Né? Tem dia que é a ira. Tem dia que é a tristeza. Não é? Mas a gente foi capacitado a ir crescendo. É de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Agora tem gente que senta na ira. Senta na fofoca. Não, Helena, eu nasci assim, eu cresci assim. Pois é, Deus... Não, Helena, Deus me ama como eu sou. Ama mesmo. Mas porque Ele te ama, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Esses crentes que vêm com esse papo, não de... sabe uma graça baratinha? Sabe? Deus me ama, sabe? Deus me ama. Eu nasci assim, Ele sabe que eu sou pó. Você é pó mesmo, você é limitado. Mas deixa eu te falar. Ele te deu a palavra. O Filho dele morreu por você e Ele te deu o Espírito Santo. Então repete comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a gente usa isso de uma maneira bem triunfalista, né? Vem um capeta, endemoniam aí, manifesta. E a igreja começa a orar, clamar, expulsar. Depois todo mundo começa a marchar, o poeirão sobe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o diabo rindo. Eu que sei, de madrugada lá na pornografia, hein? O diabo é acusador, gente, é o papel dele. Você pode todas as coisas? Então vai lá no contexto do texto. Paulo escreveu isso preso, açoitado. E ele falou assim, eu posso padecer fome. Eu posso ser humilhado. A gente usa isso de uma maneira bem triunfalista. Eu sou cabeça e não sou cauda. É um discurso que parece mais com o diabo do que com Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
inclusive ser moído e morto, como Paulo foi por amor de Cristo. O Senhor nos capacita a atravessar as nossas guerras, as nossas batalhas. Mas nós somos uma geração totalmente voltada para nós mesmas. E aí nós estamos no 5º ato. E o 5º ato é a grande comissão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor nos incluiu. Ok, eu vim, eu paguei, eu ressuscitei, eu reconciliei vocês com o Pai. Agora vocês não são só criaturas. A todos quanto me receberam, eu dei a vocês o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora vocês são filhos. Ok, então agora vocês vão compartilhar. O 5º ato é a propagação da notícia das boas novas. O 5º ato é a missão da igreja, o motivo para o qual nós estamos aqui. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É nesse lugar que a gente está. Então você entendeu a salvação, a reconciliação feita em Jesus. Então você deixou de seguir a sua vida e passou a seguir a Jesus. Será? Você está seguindo a Jesus? Você está procurando os passos dele? Isso Jesus faria? Isso ele faria. Isso ele não faria? Não, isso ele não faria. Uma evidência do nosso tempo é o egoísmo. Como nós somos focados na gente? Como nós estamos preocupados com o que a gente vai ganhar? E no reino de Deus não é sobre o que a gente vai ganhar. Não é sobre o sucesso que o homem pode dar. É sobre cumprir a vontade de Deus. É aí que reside o nosso propósito e a nossa alegria. Eu custei a entender isso. Eu achava que Deus era... Eu tinha um relacionamento com Deus como se Deus fosse Papai Noel. Se eu andar bonitinha, e se eu cumprir tudo bonitinho, e se eu viver em santidade, eu vou ganhar uma estrelinha. Ou então é o gênio da lâmpada. Oh Deus, eu vou fazer jejum e oração, e o Senhor vai fazer o que eu quero. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Pai. E Pai dá limite. Pai fala não. Pai de vez em quando, ó. Sou eu que falo não, tá? É a Bíblia. Pode me processar. Helena, você está estimulando a violência? Não, a Bíblia fala. Deus repreende ao filho a quem ele ama. E açoita a todo aquele a quem ele quer bem. Eu prefiro apanhar de Deus do que apanhar do diabo. Deus é Pai, na plenitude que isso significa. Um pai amoroso não dá para o filho tudo que o filho quer, porque senão ele deforma o caráter do filho. Nós estamos tendo um problema muito sério com essa geração, porque papai e mamãe sentem tanta culpa porque trabalha fora e porque está vivendo só para si mesmo, que aí quer compensar a ausência com presentinho, com coisa. Não, filhinho, mamãe leva para Disney, entra no restaurante e fala: o que o filhinho quer comer? Na minha época a gente nem no restaurante ia, mas se fosse, ela vai comer isso, ele vai comer aquilo, vai comer aquilo. E quem era a gente para questionar? Porque papai era papai. Papai me ama, papai gosta de mim, papai está tudo certo. Hoje o menino fala: não tem presunto? Não quero. Primeira vez que meus filhos fizeram isso para mim, eu peguei os 4 e levei para debaixo da ponte. Está vendo aquele povo lá que está debaixo da ponte? Eles não têm presunto, não. Eles: mamãe, vocês dão graças a Deus. Eu não quero ouvir mais ninguém reclamando que falta presunto. Eu falei com o João: não compra mais presunto. Elaine, é positivo, né, Elaine? Embutido não faz bem para a saúde. Livre eles do câncer. Amém.
Mas o fato é que a gente é muito mal acostumado. E a gente está vendo o resultado. Gente, a natureza, essa vida terrena que a gente vive, ela tá tão paralela ao mundo espiritual, mais do que a gente possa imaginar. Quando você olha para a natureza não é Deus, mas a natureza manifesta a glória de Deus. Como uma tela manifesta a alma do artista. Quando o artista compõe uma canção, ele fala do que está dentro dele, das vivências dele. Quando um poeta escreve um poema, ele compartilha daquilo que ele vive. Não é assim? Quando alguém pinta um quadro, se ela está no estado caótico, ela vai pintar um estado caótico. O que está dentro do artista derrama pela sua arte. Olha para um pôr do sol. Olha para o céu estrelado. Olha como a natureza reage. Olha a força do mar. E olha a semeadura. Você não planta um negócio aqui e amanhã você já come o fruto dele. Processos. Deus é um Deus de processos. Ele fala assim: olhai para as aves do céu. Eles não semeiam, não fiam, né? Não semeiam, não colhem, mas Deus as alimenta. Se o Senhor cuida das aves do céu, não vai cuidar de você? Olha para os lírios do campo. Eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã não mais, por que Ele não vai cuidar de você, homem de pequena fé? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nós invertemos. A gente está buscando as demais coisas. E por isso que a gente está doente. A gente desvia. Gente, todo mundo que quebra princípio, quebra a cara. E quando você procura primeiro as coisas, ao invés do reino de Deus e a sua justiça, você quebra a cara. Você inverteu a ordem. Então você está preocupado com quanto que você ganha, você está preocupado se vai pagar a conta, você está preocupado com a sua roupa, se vai ter marca ou não, você está preocupado com o seu filho que está fora do evangelho, você está preocupado com... A gente está ficando ansioso. Síndrome do pânico, depressão, porque a gente está tomando sobre nós cargas que Deus não mandou tomar. A gente está se preocupando com coisas que não é para a gente preocupar, e com aquilo que a gente tem que preocupar, a gente abandonou. A gente abandonou o quinto ato. A gente abandonou a nossa missão. Nós não estamos na terra para ganhar nada. Nós não estamos na terra para conquistar nada, a não ser vidas, almas, pessoas que estão indo para o inferno. Nós já fomos encontrados, comprados, libertos. Agora vamos embora, resgatar os outros. Então a gente vai cantar: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para te encontrar. Vem cá! Essa que é a nossa canção. Traz luz para as sombras, escala montanhas para te encontrar. A gente tem que sair pelos prostíbulos cantando isso. Junta a turma do jovem, vai fazer serenata para as prostitutas. Traz luz para as sombras, escala montanhas para te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para te encontrar. Essa música é para fazer Jesus conhecido e não para ficar aqui no ego. É mesmo Jesus, né? Me ama, né? A coisa tá ruim, mas vai melhorar, né? Para! A coisa estava ruim e já melhorou quando Jesus entrou na sua vida. Helena, mas é muita luta, é luta mesmo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sai da frente aí, diabo! Porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Gente, eu não estou falando de um triunfalismo barato. Eu estou te falando que você é filha. Você tem uma identidade. E quem tem identidade não precisa ficar falando: eu sou filha de Deus, tá? Eu sou filha de Deus. Você não vê a rainha da Inglaterra falando: eu sou rainha da Inglaterra. Ela não está querendo convencer ninguém, ela é.
Ela vive como a rainha da Inglaterra, ela sabe o protocolo, ela sabe o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, ela sabe o que ela pode fazer, e ela sabe o que ela não pode fazer, ela sabe a autoridade que ela tem. Você não precisa ficar falando para todo mundo como você é cabeça e não cauda. Você não precisa ficar arrotando que é filha de Deus. Viva como filha. Os filhos se parecem com o pai, os filhos se parecem com Jesus, o irmão mais velho. O filho se mete onde ninguém quer se meter. O filho abraça quem ninguém quer abraçar. A gente se lembra muito, a gente quer se lembrar que a gente é filho, aí lembra de novo, com o nosso umbigo no centro. Eu sou filho, então Jesus vai curar minha dor. Eu sou filho, então Jesus vai trazer meu filho de volta dos caminhos da perversão. Eu sou filho, então eu vou mandar e o diabo vai sair. Mas lembra, eu sou filho, por isso eu não vou levar vantagem em cima de ninguém. Eu sou filho, por isso eu vou abraçar aquele que ninguém quer abraçar. Eu sou filho, então eu vou nos lugares onde eu não gostaria de ir por mim mesma, mas onde Jesus iria. Seguir a Jesus é negar a você mesmo dia após dia. Se você quiser seguir a Jesus e fazer só o que você quer, lamento, querido, você está no lugar errado. Mas aí você pensa, poxa, Helena, então eu vou perder? Quem achar a sua vida a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. A gente romantiza essa passagem, a gente pensa assim, eu vou morrer por amor de Jesus. O cara vai chegar com a arma e vai dizer, nega Jesus. E eu vou dizer, não nego. E pá. É menos, gente, bem menos. É bem menos. Nega você mesmo na hora que você quiser assistir aquele programa endemoniado e vai ler a Bíblia. Nega você mesmo na hora que você estiver com a língua coçando para falar mal da irmã e vai falar, ô Jesus, abençoa ela, Senhor. Nega a você mesmo quando você quiser se envolver num relacionamento nocivo. Vai falar, não, eu vou fugir desse relacionamento. Ele vai entrar lá e eu vou sair lá. Porque a unção de José está sobre mim. O negar a si mesmo passa pelo nosso dia a dia, gente. Não é lá no Afeganistão que ele está acontecendo, não. É aqui, ó. Nega a sua vontade de fofocar. Nega a sua vontade de falar o que não edifica. Nega a vontade que você tem de agarrar o seu marido pelo pescoço. Nega. Fala, ô meu bem, o que você quer, meu bem? O que você quer colher é o que você tem que plantar, querida. Então planta compaixão, planta amor. Gente, é fácil a gente ser crente no campo missionário, tá? O Senhor está interessado que a gente seja mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, dentro de casa. Se você não for uma bênção para o seu marido, para os seus filhos, você é uma farsa. Porque fora de casa a gente põe a máscara. Paz do Senhor. Aleluia. Oh Deus. Mas dentro de casa, raf. Quem deixou esse sapato aqui? Eu falei com você, eu estava na igreja até agora. Fiquei para a segunda turma. Essa casa dá essa zona. Essa aí é você de verdade. Quando seu marido fala, ô bem, frita um ovo para mim, bem. Você está pensando o quê, meu querido? Nós estamos no século 21, meu filho. Eu também trabalho. Você tem mão, não? Agora, se o pastor falou, ô irmã, estou precisando que você fique aí fazendo uma hora. Fica lá na porta para dar bombom. Ai, claro, pastor. Falsa.
Eu costumo dizer que se você cuidar de combater o seu próprio pecado, os seus desvios de caráter, e se preocupar com a sua vida, no sentido de transformar a sua vida, porque você tem que se preocupar com o outro sim, mas se preocupar não com a vida dele, para dar pitaco, mas para ser resposta, ser solução, ser acolhimento, ser solidariedade, ser a mão de Deus, o abraço de Deus, os pés de Deus, o corpo de Cristo. Se você se preocupar em combater o seu próprio pecado, buscar libertação para suas falhas de caráter, todo mundo ganha e ainda vai sobrar tempo para você hidratar o cabelo. Amém? Aí vem o sexto ato, gente. Ô, gente, presta atenção. Às vezes a gente pensa que a salvação, né, é para a gente fugir da vida criacional e entrar numa atmosfera espiritual, né? Não é. A salvação, o reino de Deus que começou em Jesus, é a restauração do governo de Deus sobre toda a criação e toda a vida humana. Não é só uma reconciliação de um relacionamento pessoal com Deus, embora isso seja verdadeiro também. Mas a salvação vai além. Ela é a restauração da vida da humanidade e, por fim, também da criação não humana. Então, quando você vive sob o reino de Deus, você vai viver como era o plano original de Deus, em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus vai fazer você amar o que Deus ama. Vai fazer você não estar indiferente com a necessidade do outro. Vai fazer você não ficar preocupada e ansiosa com as suas questões. Mas para isso, você tem que se aproximar de Deus nesse relacionamento íntimo e pessoal. Porque você não pode produzir fruto por você mesma. A palavra de Deus diz em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Então a gente entende que não é autonomia, você volta para a dependência, você é reconectado na videira. E a vida de Deus flui em você e a sua vida está nele. E essa vida não se dá só na igreja, se dá na sua universidade, se dá no seu trabalho. Não é que você anda igual santarrão, não, você já viu, povo? Você está na universidade, Jesus te queime, Jesus te abençoe. Não é falar de Jesus, é ser filho de Deus, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se relacionar. Gente, mas a nossa atitude transbordando Deus, ela fala mais alto do que a sua vida inteira babando a Bíblia na orelha de alguém. Em vez de você falar a Bíblia para alguém, fala a Bíblia para você mesmo. Deixa ela ministrar o seu espírito, deixa ela modificar as suas atitudes. Amém? Amém. E nós aguardamos ansiosos o sexto ato. Ah, Deus. Seus olhos são como fogo, sua voz como um trovão, sobre um cavalo branco ele vem, amado das nossas almas, queremos contigo estar. O Espírito e a noiva dizem vem, Senhor Jesus. Gente, a gente está tão preso nas coisas terrenas que tem gente que fala assim, não, Helena, Jesus não pode voltar ainda não, tem que casar primeiro. Olha, gente, eu quero muito ser avó. Eu quero ver os meus filhos se casando. O primeiro casa agora, dia 5 de maio. Eu quero estar ali participando, sabe? Eu fico me imaginando cheio de netinho, que vó legal que eu vou ser. Mas se falar para mim, o que você quer, Helena? Que eu volte ou quer ser vó? Eu quero que ele volte. Eu quero que toda injustiça acabe. Que toda lágrima seja enxugada.
que todo pranto cesse e que a perfeição comece a reinar sobre toda a criação. Enquanto isso, o reino de Deus está sobre mim. O reino, eu sou governada pelo rei. Então eu estou debaixo do reino e eu sou uma porta-voz do reino, onde eu andar, por onde eu for. Mas eu aguardo que o rei se assente no alto sublime trono diante de todo olho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sexto ato, redenção concluída. Só falta mais um pouco. Uma nova terra, um novo céu. Atos 1, 10 a 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Toda tribo, toda língua, toda nação verá e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto isso, aqueles que vivem sob o reino trabalham dia após dia para incluir debaixo desse reinado o máximo de pessoas que nós conseguirmos, acolhendo crianças, cuidando as viúvas, os órfãos, os necessitados, abraçando quem Jesus abraçaria, tirando o seu ego do centro da sua vida. Enquanto você trabalha pelos outros, enquanto o seu coração é inclinado àquilo que o coração de Deus é inclinado, a sua depressão vai ser curada, a sua angústia vai ser saciada, o seu medo vai desaparecer. Helena, mas isso é uma solução muito simplista. Não é não. Um grupo de pesquisadores fizeram o teste, eles não são cristãos. Um grupo de pessoas depressivas que viviam há vários anos debaixo de medicamento, pararam de responder ao medicamento. Não resolvia mais a medicação. Então esse grupo de pesquisadores pegou esse grupo que parou de responder e começou a levar esse grupo para viver pelo outro. Servir sopão debaixo das pontes, visitar asilos, cuidar de pessoas necessitadas. 100% de sucesso. Todos do grupo foram curados de depressão. Para de viver para você. Para de pensar o que você ganha nisso. Imagina se Jesus tivesse pensado nisso. Esse é o pensamento de Lúcifer, que já tinha tudo e quis ter mais. Mas o pensamento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tinha tudo e se esvaziou, assumindo a forma de servo, e morreu a morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Não é nada complicado não, gente. É muito simples. Pare de falar do cristianismo e seja imitador de Cristo. Porque é isso que é cristão. Aquele que faz exatamente o que Jesus faria. Nunca se precisou tanto de se cristianizar cristãos. Porque o discurso é totalmente destoante da prática. A gente gasta R$100 num salão de beleza, mas não apadrinha uma criança pela visão mundial, que custa só R$50. E você pode mudar o destino dela no futuro. A gente não se envolve com a viúva, com o órfão, a gente não quer fazer missões, a gente faz vista grossa, o pessoal pede, ora por nós, aí o emoji funciona, né? Nunca vi tanta mãozinha posta e nenhum joelho dobrado. Todo mundo põe a mãozinha, mas ninguém ora. Todo mundo põe as lágrimas chorando, mas não está chorando coisa nenhuma. É a geração do emoji. Para de ser emoji. Seja imitador de Cristo. Deixa a vida de Deus começar a pulsar em você de tal maneira
que não vai dar mais para segurar, você vai transbordar.